Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu quero convidar você a estudarmos juntos o livro de Apocalipse. E hoje daremos início ao segundo capítulo deste livro, onde começa as cartas dirigidas às igrejas da Ásia Menor. Vamos lá? Capítulo 2 do livro do Apocalipse, também chamado o livro da revelação, né? Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Por isso arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela,
e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cedro de ferro e despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? As cartas às 7 igrejas, eu acredito piamente, nós vamos verificar no decorrer desse estudo, que essas cartas não são dirigidas apenas para essas igrejas locais, mas dirigidas a toda a igreja do Senhor Jesus em um contexto geral e universal. E a todos os tipos de cristãos que juntos formam a igreja de Cristo, o corpo, cuja cabeça é Jesus, o Nazareno. Existem tipos de igreja por causa das mais variadas denominações, e existem tipos de cristãos. Né? São cristãos porque são convertidos, né? Pelo menos afirmam ser, que frequentam uma igreja local e cada um tem a sua peculiaridade. Né? Se formos basear pelas cartas, pelas características das igrejas, pode haver até 7 tipos de cristãos descritos aqui e você certamente se identificará com um ou com alguns deles. Isso por possuir algumas características que são descritas aqui. Isso acontece porque a igreja do Senhor é composta por homens e mulheres cheios de defeitos, como eu e você. E Jesus, que é cheio de amor, bondade e misericórdia, endereça essas cartas contendo recomendações, exortações, promessas para cada igreja e seus servos, de acordo com a necessidade de cada um. Isso acontece porque Deus sonda os corações. Deus conhece cada uma dessas igrejas, Deus conhece cada um de nós. Deus conhece detalhadamente cada situação individual de cada um de nós. Por isso que no início de cada carta ele faz a seguinte declaração: eu conheço. Seja obras, seja lugar, seja tribulação, seja situação, Deus conhece. Deus sabe. Deus é onisciente, Ele sabe o que se passa no mais profundo da nossa alma, se há sinceridade ou não, se há verdade ou não. Assim, através dessas cartas, o Senhor Jesus faz um chamado geral à sua igreja, à fidelidade, faz uma chamada geral à perseverança, ao arrependimento, para que todos sejam salvos naquele dia, pois só aqueles que atenderem ao chamado terão seus nomes escritos no livro da vida e farão parte da nova Jerusalém celestial. Vamos então à primeira carta dirigida à primeira igreja, né? Neste capítulo, vamos lá. Carta à igreja em Éfeso. A cidade de Éfeso, na época que foi escrita essa carta, era uma cidade como tida uma das principais cidades sob o controle do Império Romano. Era tão grande que só perdia para Roma na questão de tamanho. Era uma cidade grega, era uma cidade também que era mais próxima da ilha de Patmos. E por ser grande em tamanho, consequentemente, a igreja em Éfeso era a maior igreja da Ásia Menor. Há quem diga que o Evangelho segundo João foi escrito ali. Era uma igreja que tinha características positivas, negativas, qualidades, defeitos. Tinham práticas que Deus aprovava e práticas que Deus reprovava na igreja. Uma igreja que se destacava positivamente pelo trabalho duro, o trabalho árduo, se destacava pela perseverança, se destacava por não tolerar os homens maus e perversos, nem os hipócritas, nem os falsos mestres, e muito menos os mentirosos. Nestes aspectos, era uma igreja que parecia com a tribo de Bereia, descrito em Atos no capítulo 17. Os bereanos eram uma tribo especial, pois receberam a mensagem com grande interesse e examinavam todos os dias as escrituras para ver se tudo aquilo que era pregado pelos apóstolos era realmente verdade, se realmente estava escrito. Da mesma forma, os efésios eles punham à prova os impostores e falsos mestres, não os toleravam. Era uma igreja conhecida por não se deixar esmorecer, uma igreja que não desanimava e que, na medida do possível, mantinha o bom ânimo. Outro ponto positivo da igreja em Éfeso é que ela odiava
a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo herege, um grupo de hereges, que eram adeptos a práticas pagãs que desagradavam a Deus. Essas práticas, elas se assemelhavam ao ensino de Balaão e aos ensinos de Jezabel. Balaão foi um profeta contratado pelo rei Balaque, que era rei dos Moabitas, para amaldiçoar os hebreus, o povo de Deus. Só que toda vez que ele ia amaldiçoar os hebreus, ele acabava abençoando. Porque de certa forma ele era impedido por Deus de amaldiçoar o povo. Então ele aconselhou o rei Balaque a induzir os hebreus a pecar contra Deus através do jugo desigual, que seria o envolvimento dos hebreus com aqueles que não eram da raça hebreia, no caso os moabitas. Os moabitas eram um povo pagão. Eles moravam na terra de Canaã. Eles não conheciam a Deus e tinham práticas pagãs, como idolatria, feitiçaria, comiam comidas sacrificadas a ídolos pagãos, coisa que Deus repudiava, Deus abominava. Então o rei Balaque seguiu o conselho de Balaão e isso causou uma tragédia gigantesca para o povo hebreu. Essa história está lá no livro de Números, né, no capítulo 23 ao capítulo 25 no Antigo Testamento. Jezabel era uma mulher com práticas pagãs. Ela foi casada com o rei Acabe, um rei chamado Acabe, e essa mulher, gente, era um tormento para Israel. Ela ficou conhecida por usar a sua influência de rainha para seduzir o povo hebreu e levá-los à imoralidade sexual, à idolatria, à adoração a Baal, que era um deus pagão, o que gerou consequentemente um afastamento de Deus do seu povo e o castigo foi terrível. Essa história está escrita lá no livro de 1 Reis, no capítulo 16 até o capítulo 22. Também está no Antigo Testamento. E aí, meus amados, nós podemos ver que esse negócio de jugo desigual só serve para destruir a vida do povo de Deus e a comunhão com Deus. E não é à toa que Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, lá no Novo Testamento. Definitivamente não há comunhão entre os filhos da luz e os filhos das trevas. E agora voltando para os nicolaítas, esse povo, eles eram adeptos à idolatria, à imoralidade sexual, eram os dois tipos de prazeres mais importantes e mais praticados na Ásia Menor. Importante porque eram mais praticados. E de certa forma eles queriam seduzir a igreja em Éfeso às mesmas práticas. Contudo, a igreja se mantinha fiel a Deus. Era uma igreja que suportava os sofrimentos por causa do nome de Jesus. E existem igrejas assim hoje, existem cristãos assim hoje, que perseveram, que lutam pela sã doutrina, que desaprovam os que praticam mal, que não esmorecem, que não desanimam, que perseveram, que não toleram os hereges, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos bispos e mentirosos. Essas cartas são para esses que sofrem por causa do nome de Cristo. Mas a igreja em Éfeso, ela tinha um problema, ela tinha um ponto negativo. Eles chegaram ao ponto de que em alguma parte da caminhada cristã acabaram por abandonar o primeiro amor. Agora o João vem escrever, através da recomendação de Deus, sobre eles, alertá-los para essa perca do primeiro amor. O que é o primeiro amor? Sabe aquela alegria? Aquele fogo, aquela unção, aquela fé fervorosa no início da conversão, aquela paixão por ganhar almas, aquele ímpeto em obedecer a Jesus a qualquer preço, a igreja em Éfeso tinha perdido. Isso é o primeiro amor. É aquele sentimento arrebatador que nos impulsiona a fazer o que for possível e impossível para Jesus e sua obra. Todos nós já sentimos isso no início da nossa conversão. É aquela fé fervorosa e intensa. Só que com o passar dos anos nós vamos nos acomodando, e paramos de buscar a Deus como buscávamos antes, de orar como orávamos antes, de ler a Bíblia como líamos antes, e aos poucos o fervor vai diminuindo, a intensidade vai diminuindo, até que a gente empaca e não sai do lugar. Por isso que o apóstolo Paulo fala em combater o bom combate e guardar a fé. A gente só guarda aquilo que há possibilidade de perder. E perdemos a fé quando abandonamos o primeiro amor. Apagamos o espírito, conforme Tessalonicenses capítulo 5, quando perdemos o primeiro amor. Qual cristão já não sentiu isso?
Mesmo perseverando, nós podemos perder o primeiro amor, porque essa luta é interna e externa. Existem fatores internos que nos desmotivam e nos fazem perder o primeiro amor, como a mágoa, o ressentimento, as decepções, a ansiedade, dúvidas. E existem fatores externos que também podem nos atingir, como as tribulações, os inimigos espirituais, inimigos humanos, tentações, lutas, dificuldades que nos afastam do primeiro amor. Por isso que Jesus, nessa carta, dá orientação, um conselho para aquele que perdeu o primeiro amor. Sabe qual é? Lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Jesus orienta a igreja a se lembrar onde, como, quando começou a esfriar e a perder o primeiro amor. Qual foi a causa, o motivo, a circunstância, a razão pela qual o fogo se apagou, a intensidade diminuiu, o fervor enfraqueceu. E geralmente a perca do primeiro amor está relacionado com o pecado, com a falta de perdão. Até lembra do Salmo 32, quando o salmista declara que enquanto ele mantinha os seus pecados escondidos, o seu corpo definhava de tanto gemer, porque a mão do Senhor pesava sobre ele. Lembra do Salmos 51, quando o rei Davi pede a Deus que lhe traga de volta a alegria da salvação? Davi escreveu estes salmos depois que adulterou com Batseba. Por isso que Jesus chama a igreja ao arrependimento. E a maior prova de arrependimento é o retorno da prática das primeiras obras. Ou seja, praticar a obra de Deus com o mesmo fervor, com a mesma intensidade, com o mesmo fogo, com a mesma alegria. E toda essa situação descrita na igreja em Éfeso é tão atual porque acontece com a igreja de hoje também, com os cristãos de hoje também. Até o apóstolo Paulo nos dá um exemplo de como lutar e não perder o primeiro amor. Em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 13, está escrito: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, prosseguir para o alvo sempre, sem desanimar, sem esmorecer, sem olhar para trás, mantendo o fogo de uma fé fervorosa sempre acesa. Se mantivermos os nossos olhos no alvo, que é Cristo, nós não perderemos o primeiro amor. Se o alvo da igreja for Cristo, as consequências serão as bênçãos. Mas se o nosso alvo não for Jesus, as consequências da desobediência serão as que estão escritas nessa carta. O candeeiro será removido do lugar, a igreja será removida. O que é a igreja nessa terra, afinal de contas? Jesus declara que a igreja é a luz deste mundo. Ele declara isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 14. No capítulo 1 de Apocalipse, Jesus diz que os 7 candeeiros são as 7 igrejas do Senhor. 7 igrejas no sentido local e universal. Por isso não importa quem, não importa o lugar. Deus sempre acaba usando o lugar melhor ou alguém melhor para plantar a sua igreja e executar a sua obra. Os planos do Senhor jamais são frustrados. Aleluia! E o interessante também é que, falando agora historicamente, a cidade de Éfeso, anteriormente ela teve que mudar de localização. Isso mesmo, ela teve que ser removida e reconstruída em outro lugar por causa de um depósito de limo que bloqueava o rio da cidade. Limos são aquelas algas que cobrem a superfície das águas, elas sujam, infectam toda a água. É um fedor desgramado. Se nós formos fazer uma analogia, se não Jesus usando, né, esse contexto, se não removermos a sujeira do pecado de nossas vidas com arrependimento, Jesus ameaça mover a sua luz, o seu candeeiro, a sua igreja de lugar. Interessante, né? Contudo, a recompensa pela obediência é ter o fruto da árvore da vida como alimento. O que é o fruto da árvore da vida? O que ele representa? Ele representa a vida eterna. Lembra no livro de Gênesis, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Um dos motivos foi para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem para sempre.
Está escrito lá em Gênesis capítulo 3. O fruto da árvore da vida é a recompensa de todo aquele que decide viver uma vida de obediência ao Senhor. E a vida eterna, ela é dada ao vencedor. E vencedores são aqueles que perseveram até o fim. São aqueles que cruzam a linha de chegada. E não aqueles que ficam no meio do caminho. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 10, verso 22, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Mateus 24, capítulo 12, está escrito, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Estamos vivendo tempos difíceis de perseguição na igreja pelo mundo, o amor se esfriando, isto está ficando cada vez mais pior. E isso porque este ambiente está sendo preparado para a vinda do anticristo. É só você observar o que está acontecendo à sua volta. Guerras, rumores de guerras, pragas, pandemias, tragédias, o amor se esfriando dentro da própria igreja, o amor sendo confundido com complacência, apostasia, heresias sendo pregadas nos púlpitos, os cultos que antigamente eram voltados para Deus, agora estão sendo voltados para o homem. Né? Todas essas coisas acontecendo. Só que Jesus fala no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 24, que tudo isso é apenas o princípio das dores. Sabe o que significa? Que coisa muito pior vem por aí. Não é querendo ser pessimista, não. É profecia, está escrito. Agora compete à igreja, ao povo de Deus, se preparar para o que vem por aí. Perseverar até o fim, combater o bom combate da fé, porque o fruto da árvore da vida só é dado para os vencedores, conforme está escrito. Amém? Bem, nós vamos ficar por aqui, não vamos estender muito esse vídeo, vamos fazer assim, né? Vamos falar de igreja por igreja, carta por carta em cada vídeo, para não ficar confuso. Então, no próximo vídeo faremos a carta para a igreja em Esmirna, ok? Então, até o próximo vídeo. Vamos nos preparar, porque o tempo está se cumprindo. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança.